Meus queridos alunos da Mineração 2020, vamos continuar falando sobre a mineralogia e petrologia. Agora nós falaremos, sobre o petróleo. O petróleo ele é uma mistura complexa de compostos orgânicos gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos, que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Então, para que haja a formação do petróleo, primeiro é preciso que haja uma decomposição, uma decomposição bem lenta, de pequenos animais marinhos que eles foram soterrados e esse ambiente tem que ter pouco oxigênio. E vale lembrar que para a formação do petróleo são milhares e milhares de anos. Então esse combustível, é um combustível fóssil, ele é encontrado no fundo dos oceanos, bem como nos solos, em rochas sedimentares. A rocha mãe do petróleo, a gente geralmente encontra nas rochas sedimentares. Então essas jazidas elas têm são datadas entre 10 milhões e 500 milhões de anos. Quais são as principais características do petróleo? O petróleo ele é um líquido escuro, viscoso, inflamável e menos denso que a água. A palavra petróleo vem do latim petroleum, que é a união das palavras petrus, que significa pedra, e oleum, que significa literalmente óleo de pedra. Pelo fato de ser uma das principais fontes de energia a nível mundial, o petróleo também é conhecido como ouro negro. E qual é a origem do petróleo? Onde ele se formou? Como é que ele se faz? Muitas teorias giram em torno de sua origem. Contudo, a mais aceita diz que o petróleo é oriundo da sedimentação da matéria orgânica, animais e vegetais, que foi soterrada na orla marítima há milhões de anos. A formação do petróleo ela ocorre pela pressão da água, onde os fitoplânctons se transformam em petróleo, num processo demorado e em condições especiais. Vale destacar que, segundo os estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir, para se formar. Por isso não se conseguiria produzir novas jazidas, o que vai caracterizar o petróleo como uma fonte não renovável. Quer dizer, se ele for mal extraído, mal retirado, nós não temos, não é igual uma planta, uma planta que você planta esse ano, se não deu, no próximo ano você faz o plantio de novo. O petróleo não. Os bens minerais não são assim. Por isso que a gente sempre fala nas aulas de lavra, pesquisa e lavra, que uma jazida, para ser explorada, ela tem que ser bem explorada. Porque um bem mineral não é igual você plantar uma rosa, um vegetal. Se não deu certo esse ano que vem você vai e planta novamente, O bem mineral não. Qual que é a composição química do petróleo, O petróleo ele é uma substância natural, formada por vários compostos orgânicos, especialmente os hidrocarbonetos, Alguns dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo são o metano, butano e o octano, São esses que são os principais encontrados no petróleo, E de acordo com a sua composição química, o petróleo ele pode ser classificado em base parafínica, Ele tem alta concentração de hidrocarbonetos parafínicos, que vão corresponder aos alcanos. A base naftênica, alta concentração de hidrocarbonetos naftênicos, que corresponde aos ciclanos. Base aromática, alta concentração de hidrocarbonetos aromáticos. E a base mista, que é a mistura de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos. Devemos lembrar que essa classificação
ocorre por meio da predominância de alguma substância encontrada na composição do petróleo e que vai variar conforme a sua procedência. Por isso, o petróleo pode ser classificado em parafínico, naftênico, misto ou aromático. De acordo com a sua porcentagem, né, a proporção dos elementos químicos que estão presentes no petróleo é o carbono, né, tem 84 a 87% de proporção. Hidrogênio, 11 a 14%. Enxofre, 0,06 a 2%. Nitrogênio, 0,1 a 2%. E o oxigênio, 0,1 a 2%. E para que serve o petróleo? Tão falado petróleo, né? Ele é um combustível fóssil, empregado principalmente para a geração de energia, né? Para facilidade, devido à facilidade que seus componentes sofrem combustão, né? Então, quando ocorre uma reação do hidrocarboneto com oxigênio, né? Oxigênio do ar, ocorre uma reação exotérmica que vai liberar grande quantidade de energia, né? O petróleo também é utilizado como matéria-prima para inúmeros materiais que fazem parte do nosso cotidiano aí, que a gente sabe que nós vamos utilizá-lo, né? O craqueamento térmico do petróleo, que vai quebrar as moléculas maiores, como por exemplo a querosene, e vai transformar, né, essas moléculas, né, em frações menores e comercializáveis, né? Por exemplo, a gasolina é um combustível, utilizado como combustível. O eteno é a matéria-prima para a fabricação de plástico, né? Então, nós temos algumas utilizações comerciais. E quais são os derivados do petróleo, né? O petróleo cru, ele geralmente é levado para a refinaria, né, a fim de separar, né, os vários componentes para serem transformados em produtos derivados do petróleo, né? O primeiro processo, o petróleo vai passar, né, por processos físicos, né, tais como a filtração, decantação, que vão retirar águas e impureza. Por exemplo, junto com o petróleo tem areia, argila, pedaços de rocha, aí vai ser separado. Então, os derivados do petróleo, eles são obtidos no processo de refino, né? As frações, elas vão separadas nas torres de destilação, que são sob pressão atmosférica e vácuo, né? Então, eles vai nos separar, né? Então, como ele é a matéria-prima de muitos combustíveis, né? Produtos, óleos, né? E o gás natural, nós temos como matéria-prima a gasolina, o gás liquefeito de petróleo, GLP, querosene, óleo diesel, a nafta petroquímica, solventes, asfaltos, entre outros, né? Então, fica aí para vocês mais um pouco do conhecimento sobre petróleo e sobre os minerais e sobre a parte de mineralogia e petrologia.